Você já pensou como seria a sua vida se a partir de agora você colocasse as suas ideias em prática e conseguisse dar continuidade aos seus projetos? Se você conseguisse facilmente tomar decisões alinhadas com quem você realmente é? Se você conseguisse abraçar suas múltiplas paixões e construísse uma vida e um trabalho em torno de tudo isso, se você aproveitasse toda a sua criatividade, sua impulsividade, sua capacidade de pensar, de aprender, de sonhar em prol de algo seu, sem carregar com você dúvidas sobre ter ou não feito a melhor escolha. Já pensou como seria a sua vida? Eu sou Caroline Mazalquim, eu sou uma fazedora de coisas e uma colecionadora de feitos. Eu sou motivada pelas minhas paixões e curiosidades. Dentre as milhares de coisas que eu faço hoje, eu sou coach de multipotenciais e ajudo pessoas que gostam de muitas coisas e que até hoje não conseguiram manter constância nas suas escolhas a conquistarem essa constância, mesmo sem terem que escolher um único caminho. E isso tudo através do autoconhecimento. Seja bem-vindo a esse workshop e eu estou muito feliz em te receber aqui. E o meu objetivo maior é mostrar para você que sempre se achou tão inquieto, tão indeciso e às vezes até esquisito por gostar de muitas coisas diferentes e nunca ter conseguido escolher uma coisa só, como é que finalmente você vai conseguir ter constância nas suas ideias e nos projetos que você começa, alcançando com essa continuidade os resultados que você deseja para mudar sua vida e seu trabalho, sem sentir nas costas o peso da culpa de ter deixado outras boas ideias e outras paixões para trás. E tudo isso apenas se conhecendo mais e descobrindo o seu grande porquê. Se hoje você se sente perdido, acorda para trabalhar todos os dias desanimado, vive com medo do tempo, tem a impressão de que está todo mundo seguindo adiante com suas vidas enquanto você ainda nem sabe qual caminho seguir. Se você já tentou de tudo, já pensou em todas as alternativas possíveis e mesmo não tendo conseguido ainda, você sente que pode mais, que merece mais e realmente quer descobrir uma maneira de seguir em frente com seus objetivos, aqui nesse workshop você vai entender como mergulhar em você, através de ferramentas de coaching exclusivas para o perfil multipotencial, podem te ajudar a finalmente conseguir confiança nas suas decisões e constância nas suas ações. E isso, como eu já te disse, sem ter que fazer uma única escolha, abraçando tudo que você sempre gostou e se sentiu interessado em fazer. Se você nunca passou por um processo de coaching ou nenhum programa de desenvolvimento pessoal, se você já tentou isso tudo e até hoje não obteve resultados, se você se sente paralisado ou por medo, ou por cansaço, ou pelo julgamento dos outros, independente de tudo isso, o importante é que agora você está aqui e pode, de maneira simples e prática, entender como você vai transformar toda essa sua multipotencialidade em sua principal aliada na construção da vida e do trabalho que você tanto quer. E eu tô aqui para te ajudar a fazer isso. Deixa eu te perguntar, você sabia que muitas pessoas multipotenciais estão conseguindo ter resultados que você quer fazendo exatamente o que amam? Você sabia que essas pessoas que são tão parecidas com você estão conseguindo colocar seus projetos no mundo e estão conseguindo dar sequência a todos eles sem duvidarem das suas decisões no meio do caminho? Você já parou para se perguntar o que é que elas estão fazendo de diferente, de especial? Como é que elas conseguiram lidar com a dificuldade da escolha? O que elas descobriram sobre a forma delas de pensar, sobre as suas habilidades de criar, de executar, que fizeram delas capazes de colocar suas ideias em prática com segurança e sem duvidar das suas decisões? Você já se fez essas perguntas? E você? Você já parou para pensar o que você precisa fazer para romper os seus próprios limites e as suas próprias barreiras? O que você precisa finalmente conseguir para utilizar o seu potencial em prol de algo seu, mudando a sua vida e parando finalmente de trabalhar com algo que você não ama? Nesse primeiro vídeo, eu quero ensinar você como eliminar as 3 barreiras que atrapalham os seus projetos e ideias de seguir em frente. E no final dessa aula, eu quero te propor um desafio. E não ache que o que eu vou te ensinar aqui são coisas que você pode ficar procurando por aí, coisas genéricas que facilmente podem ser encontradas na internet, não, tá? Sendo multipotencial, tendo muitas paixões e interesses que nem você, eu fiz essa aula pensando justamente no seu perfil e pensando em como você realmente pode ser ajudado. E para você ver como eu te entendo e sei o que você realmente precisa, eu vou compartilhar um pouco da minha história e do que eu aprendi morando no Vale do Silício. Eu nasci em Salvador, em uma família muito amorosa e muito simples. E eu aprendi desde cedo que para ter sucesso e ser feliz, eu ia ter que ter um emprego e seguir uma carreira.
Ainda adolescente, eu comecei a cantar, comecei a compor, a desenhar, a escrever, a fotografar, e eu ainda queria fazer um monte de coisas. Mas em meio a tudo aquilo, chegou a época do vestibular e eu me vi tendo que seguir aquela regra, tendo que escolher uma única opção. Eu tinha 17 anos nessa época e 5 anos depois disso, formada em administração de empresas, eu fui contratada por uma multinacional. Eu tinha conseguido. Com 24 anos, eu já era gerente do terceiro maior banco do mundo. E eu sabia que era apenas o começo. A grande questão é que naquele lugar eu não tinha voz. Eu não podia dar ideia, eu não podia melhorar nada. Eu era uma executiva e eu tinha que executar, não pensar. Me ver naquele lugar, fazendo aquele trabalho, não alimentava a minha alma, que sempre foi criativa. E eu comecei a ver que aquilo não podia fazer sentido, que tinha alguma coisa errada, não estava certo. A verdade é que desde o momento que eu escolhi a minha carreira, lá com 17 anos, eu senti que eu tinha me deixado para trás. Eu senti a falta de tudo que eu já tinha feito e mais falta ainda de tudo que um dia eu tinha sonhado em fazer. Foi a partir daí que eu comecei a minha busca. Foram 11 anos no mundo corporativo e ao mesmo tempo 11 anos tentando encontrar, tentando descobrir o que eu amava. Entre cursos para concursos, novos vestibulares, lojinhas de roupa, blogs para viagem, pedido de demissão e mudança de empresa, minha cabeça não parava de pensar, mas a minha inquietude, a minha inconstância era muito mais intensa. Eu sentia que eu gostava de muitas coisas diferentes e toda vez que eu escolhia algo, dúvidas e culpas começavam a me assombrar e me faziam pensar que talvez eu pudesse estar escolhendo errado, que talvez eu pudesse estar deixando algo melhor para trás. E nessa brincadeira, a minha busca por algo sempre recomeçava. Eu estava cansada disso. Foi aí que eu ouvi falar sobre um tal de coaching e descobri que se tratava de um processo capaz de, entre outras coisas, ajudar pessoas a descobrirem o que elas amavam, para que elas conseguissem fazer escolhas e escolhessem um caminho. Eu me joguei de cabeça, né? Descobri sobre os meus talentos, sobre as minhas habilidades, sobre os meus valores, me empoderei ainda mais de quem eu era, vi o quanto realmente eu era capaz e percebi que o empreendedorismo digital combinava com quem eu era, combinava com o estilo de vida que eu queria para mim. Você já deve imaginar, né? Meu entusiasmo foi a 1000. Acontece que no final do processo de coaching, quando as opções do que fazer começaram a aparecer, eu me senti como na época do vestibular, tendo que fazer novamente uma escolha e com dificuldade de escolher. Mas eu escolhi. Eu coloquei o meu primeiro projeto digital no ar em 2014, mas depois de um tempo, como sempre acontecia, tudo começou a perder o sentido para mim. As dúvidas começaram a me assombrar de novo e eu comecei a sentir culpa por todas as ideias que eu tinha deixado para trás. Eu tinha entrado de novo naquela ciranda louca de ver possibilidade em tudo, de ter milhares de ideias, de me sentir capaz de fazer tudo, de querer fazer tudo e de duvidar se eu tinha feito mesmo a escolha certa. Empreender no mundo digital casava perfeitamente com a vida que eu queria para mim, mas por gostar de tantas coisas, por ver tanta possibilidade em tudo, mais uma vez, eu não soube dar continuidade ao que eu já tinha começado. Eu me peguei sem saber o que empreender. No dia que eu percebi que eu estava desanimada com o meu projeto, eu comecei a sentir raiva de mim. Sabe quando a gente sente raiva da nossa cabeça, da nossa confusão, da nossa inconstância? Raiva por mudarmos tanto de ideia, raiva por gostarmos de tantas coisas, raiva porque não achamos as nossas respostas. Eu comecei a sentir raiva de quem eu era. Eu me sentia triste quando as pessoas me elogiavam e diziam que eu era talentosa. Isso porque eu não sabia o que fazer com os meus talentos. Eu tinha inveja da vida simples que as pessoas levavam, porque elas escolhiam, seguiam em frente, estava tudo certo, e essa simplicidade eu não conseguia ter. Eu comecei a sentir vergonha, porque mais uma vez as pessoas iam perceber que eu estava trocando de novo de ideia e não iam me dar credibilidade nenhuma. Eu comecei a ter medo, porque eu não sabia mais quanto tempo e quanto dinheiro eu ia perder por começar e recomeçar de novo. Eu estava com tanta raiva de tudo isso, que eu me lembro que nesse mesmo dia, como que no impulso, eu comecei a pesquisar. Desesperadamente eu comecei a pesquisar. Eu tinha que saber o que eu tinha, que problema era esse. Era uma doença, era uma deficiência, estava me fazendo muito mal.
Eu lembro que eu peguei o computador, fechei aquelas 200 abas que estavam abertas sobre um monte de coisas aleatórias e comecei a digitar no Google coisas que eu sentia. Eu colocava: eu não consigo focar, eu sou inconstante, eu sou confusa, eu não sei escolher, eu desisto no meio do caminho de tudo. Eu fui colocando tudo que se passava comigo na minha cabeça, tudo que eu sentia, e fui lendo, parecendo uma louca, tudo que aparecia pela minha frente para ver se eu achava alguma coisa que fazia sentido para mim. Sabe quando você mergulha tanto numa coisa que você nem vê o tempo passar? Já era madrugada quando eu tive contato pela primeira vez com o termo multipotencial. Tinha muito pouca coisa disponível, mas aquele pouco que eu tinha lido já tinha me feito começar a chorar. Aquelas poucas palavras me descreviam perfeitamente, e vendo que eu não era anormal, eu comecei a me perdoar por toda a raiva que eu estava sentindo de mim. Eu era normal, só que eu era multipotencial. Me descobrir multipotencial foi libertador. Eu não tinha nenhuma doença, nenhuma deficiência, mas o mundo não mudou depois disso. E a verdade é que eu também não mudei. A partir daquele momento, eu comecei a tentar descobrir como pessoas multipotenciais faziam para ter sucesso e não existia nada disponível sobre o assunto. A verdade é que no Brasil, um país que só valoriza o especialista, ninguém nunca tinha se dedicado a ajudar pessoas como a gente, multipotenciais. Se é que alguém sabia como fazer isso. Foi aí que, conversando com um amigo que também morava nos Estados Unidos, pareceu simples falar sobre multipotencialidade. Além de saber o que significava, ele começou a me contar que no Vale do Silício as pessoas eram livres para ser quem elas eram e fazer tudo o que elas gostavam, executar todas as suas ideias, todas as ideias que elas tinham, e que conseguiam ter sucesso assim. Eu, que ainda morava com os meus pais, que nunca tinha ficado fora da minha casa por mais de 30 dias, decidi que ia morar no Vale do Silício para entender como as coisas funcionavam na prática. Assim que eu cheguei, eu comecei a entrar em contato com um monte de gente que se dizia multipotencial para tentar entender como é que eles faziam para ter sucesso fazendo tantas coisas, para saber como é que eles conseguiam constância nas suas ideias, mesmo gostando de um monte de coisas aleatórias, e como é que eles conseguiam juntar suas paixões, mesmo parecendo tudo tão diferente. A partir desse momento, eu comecei a enxergar tudo que eu estava fazendo de errado e comecei a entender que tipo de informação eu realmente precisava extrair de mim para conseguir tudo o que eu queria. E ao começar a fazer ligações, conexões, a partir desse momento, eu também comecei a adaptar as ferramentas de coaching tradicional para serem aplicadas no meu perfil multipotencial. Eu comecei um mergulho diferente em mim, sabe? E com esse mergulho, eu comecei a entender quais eram as coisas que eu realmente gostava. Pela primeira vez eu entendi por que eu tinha tantas paixões. E eu passei a ver conexão entre todas elas, coisas que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Com esse mergulho e com tudo que eu fui descobrindo no meio do caminho sobre mim, sobre a multipotencialidade, eu comecei a entender o que eu poderia empreender. E eu comecei a colocar minha ideia em prática e me sentir segura e decidida. Eu comecei a ter constância nas minhas ações, e essa constância foi responsável por permitir que o tempo agisse e fizesse com que meu resultado aparecesse. E o tempo que eu passei fazendo foi o responsável pelo resultado que eu comecei a ter. Não se constrói sucesso da noite para o dia. O responsável pelo sucesso é o fluxo. Não é a força, não é a dor, não é mágica. É o fluxo, é a continuidade, é a constância, é a consistência. Só que para você ter tudo isso, você precisa mergulhar em quem você é, do jeito certo, de um jeito que sirva para você enxergar você sendo um multipotencial. E assim que você faz isso, nunca mais você sente vontade de abandonar nada e sente que tudo que você está fazendo está em torno das coisas que você gosta. Você sente que tudo que você gosta está sempre presente nas coisas que você faz. Foi assim que aconteceu comigo. Eu descobri o meu grande porquê e as coisas começaram a funcionar. Eu nunca me senti tão feliz e essa felicidade está aqui dentro até hoje. Essa é um pouco da minha história, e agora que você já me conhece mais, eu quero que você saiba que eu me importo com você. Porque eu sei como são as dores e as delícias de ser uma pessoa multipotencial. E eu preparei a aula de hoje para te ensinar a eliminar da sua vida as 3 barreiras que atrapalham os seus projetos e ideias de seguir em frente. A primeira barreira que você vai ter que vencer é a barreira de tentar descobrir o que você
ama. Eu não sei se você já percebeu, ou se você já prestou atenção, ou até mesmo se você está participando ativamente disso, mas existe um movimento que está acontecendo de maneira cada vez mais forte no mundo, que é o movimento de descobrir a sua paixão, o que você ama. A verdade é que boa parte das pessoas estão insatisfeitas com seus trabalhos, não sabem o que querem fazer, e entenderam que se elas descobrirem o que elas amam de verdade, elas vão conseguir fazer uma escolha e seguir em frente. E bom, elas estão certas. Para a grande maioria das pessoas, o caminho é exatamente esse. Porque quando você descobre o que você ama de verdade, todas as suas dúvidas acabam. Você começa a visualizar um caminho, fazer escolhas mais alinhadas com quem você é. E sim, você consegue ser feliz. Mas para nós, multipotenciais, o que era para ser uma coisa legal, tá virando um problema. Porque a gente fica tentando descobrir de forma tradicional o que a gente ama, o que a gente é apaixonado em fazer. A gente fica tentando encontrar uma resposta só e não conseguindo descobrir qual o nosso propósito. A gente sofre, a gente começa a duvidar da gente, a gente começa a duvidar que a gente é capaz. E eu falo isso porque eu já sofri. Ser multipotencial não é ser melhor e não é ser pior que ninguém, mas somos diferentes sim. E se você está tentando descobrir o que você ama, eu quero te dizer para você parar de fazer isso agora mesmo, pelo menos da forma que você está fazendo hoje. Sendo um multipotencial e gostando de um monte de coisas, isso não vai funcionar para você, ou pelo menos não por muito tempo. Simplesmente porque como você não foi programado para escolher uma coisa só, é até meio contraditório você querer descobrir o que você ama quando você mesmo sabe e sente que ama muitas coisas. Insistir em descobrir qual é a sua paixão vai ser o mesmo que tentar descobrir, sei lá, de qual braço você gosta mais. E se você, por acaso, descobrir, sendo uma pessoa cheia de paixões, como eu sei que você é, vai ser natural também que com o passar do tempo, outras coisas comecem a te chamar a atenção e você desista mais uma vez daquilo que escolheu. Quantas vezes você já jurou para você mesmo ter encontrado seu caminho? Se sentiu feliz porque finalmente algo começou a fazer sentido na sua cabeça, mas desistiu de tudo no meio do caminho porque, sei lá, tudo perdeu sentido de novo. Quer dizer, escolher, você até pode escolher. Descobrir, a princípio você pode até achar que descobriu um caminho. Mas se você não descobrir o seu grande porquê, depois de um tempo, as suas dúvidas a respeito das suas escolhas vão começar a te importunar de novo e você vai se pegar perdido. Isso porque uma coisa só não te alimenta, não te completa. Então, a partir de agora, o que você deve fazer é o seguinte: para de tentar descobrir o que você ama e começa a estudar tudo que você já sabe que você ama. Se entrega por completo à sua pluralidade. Ao invés de tentar separar tudo isso, experimenta juntar tudo que faz parte do que você realmente ama, do seu universo multipotencial e passe a entender quem você é diante das suas paixões e pelo que você é motivado. Anota aí, ao invés de descobrir o que você ama, descubra mais sobre todas as coisas que você ama. A próxima barreira que você muito provavelmente está enfrentando é a barreira de achar que o começo de tudo é a ação. Normalmente, o que acontece com a maioria das pessoas é que quando essas pessoas têm uma ideia, quando elas querem colocar algo em prática, quando elas já têm uma ideia e querem colocar algo no mundo, muitas dessas pessoas ficam com medo. Elas sentem medo. Medo de começarem do zero, medo de começarem algo que nunca fizeram, medo de errarem, medo de terem que recomeçar, medo de não conseguirem, sei lá, o resultado que elas esperavam, medo do que os outros vão falar. São medos, medos e medos dos mais variados, que por muitas vezes fazem com que essas mesmas pessoas não se mexam. E aí o que acontece? Nada. Se essas pessoas não entram em ação por causa dos seus medos, projetos não vingam, ideias não saem do papel. Quer dizer, para essas pessoas que já possuem ideias claras sobre o que querem fazer, entrar em ação, ir com medo mesmo, dar o primeiro passo, seja lá qual for, são os melhores conselhos que elas podem receber. Mas no seu caso, como multipotencial, entrar em ação não deve ser o seu primeiro passo. Não é um bom começo para você, porque a ação é com você mesmo. Você não tem esses medos que eu acabei de citar. Fala aí. E aí é o ponto que eu quero te chamar a atenção. Sendo você quem você é,
O seu desafio não é entrar em ação. Seu desafio é conseguir manter a constância que você precisa nas suas ações. Seu desafio é dar continuidade àquilo que você resolveu finalmente começar. E para que isso aconteça, o seu primeiro passo é ter atenção, é se manter atento às suas escolhas, é se manter atento às suas ideias, antes mesmo de começar. O começo de tudo, para você, é perceber se aquilo que você quer começar vai gerar em você a motivação que você precisa para continuar. Consegue entender a diferença? Então, a partir de agora, sempre que você tiver uma ideia, eu sei que a sua cabecinha impulsiva vai querer partir para ação, vai ser motivada a começar, mesmo sem saber o que fazer ou como fazer, você vai querer meter a mão na massa. Mas, antes de começar alguma coisa, antes de começar a entrar em ação, presta atenção nessa ideia, no motivo pelo qual você quer começar isso. Antes de entrar em ação, atente-se ao fato de que aquilo pode ser apenas emoção, curiosidade. Então anota aí, o começo do seu caminho é dar atenção às suas ideias e às suas motivações. A terceira barreira que até hoje você está enfrentando aí é a de tentar modificar quem você é. E eu sei disso porque antigamente eu também tentava fazer a mesma coisa. Eu enfrentava essa mesma barreira. Eu queria ser como os outros. Eu me comparava, me achava errada. Eu queria ser diferente. Só que eu não posso ser como os outros são, sendo que eu sou assim. E a verdade é que não há nada errado em ser quem a gente é. Não há nada errado em ser quem eu sou. Aliás, sendo multipotencial, nós temos alguns superpoderes que outras pessoas não têm, ou pelo menos não têm naturalmente. E a gente só precisa saber quais são esses superpoderes e como a gente pode utilizá-los a nosso favor. E para isso, primeiro, você precisa parar de tentar ser quem você não é e tentar entender quem você é. Quando a gente se compara com o outro, é natural que a gente se coloque menor. E esse menor no sentido de inferioridade. É como se a nossa autoestima ficasse baixa. A gente começa a ficar inseguro e, consequentemente, a gente começa a ficar com medo de tomar decisões, com medo de fazer coisas. E esse medo toma conta do nosso estado emocional. Nessa brincadeira toda, ao invés de nós focarmos as nossas energias nas coisas que a gente quer e tentar descobrir como a gente pode alcançar, a gente joga quem a gente é para escanteio e passa a usar o nosso tempo para aprender a ser quem a gente não é. Olha que perda de tempo. Então, a partir de agora, que você já sabe que você não precisa se comparar a ninguém e que você não precisa tentar se modificar, não precisa tentar modificar a sua maneira apaixonada de ser, comece a valorizar os seus pontos positivos e agradecer por tudo que você é capaz de fazer e por todo esse seu jeito de ser, por toda essa sua múltipla capacidade, habilidade de amar tantas coisas. Eu já disse isso várias vezes, mas eu faço questão de repetir. Você não é melhor e nem pior do que ninguém, mas sim, você é diferente. Todo mundo tem algo especial, então entenda que você também tem algo especial do seu jeito e da sua maneira. Então, para finalizar, deixa anotado aí. Para de tentar ser quem você não é. Se você nasceu com asas, aprende a voar. Vamos recapitular aqui rapidinho o que você aprendeu? Ao invés de descobrir o que você ama, abrace a sua pluralidade e descubra mais sobre todas as suas paixões. Antes de partir para a ação, comece a ter atenção nas suas paixões e motivações. E pare de querer modificar quem você é. Comece a descobrir o que você pode fazer sendo quem você é. E para finalizar, eu quero te propor um desafio aqui. Eu quero pedir que você faça um exercício muito simples de autoconhecimento. E como é que ele vai funcionar, Carol? Quando a gente ainda não tem clareza sobre quem a gente é, algumas perguntas simples, como por exemplo, o que você quer da sua vida, se torna muito complicada para responder. Então, por imaginar que se você está aqui me assistindo é porque você ainda não tem essa clareza sobre quem você é, eu vou propor que esse exercício seja feito de forma contrária e eu tenho certeza que ele vai ser muito mais fácil de fazer para você que é multipotencial. Pega aí um pedaço de papel e uma caneta que eu vou te contar o exercício. Nesse pedaço de papel, à mão, tá? Nada de computador. A partir de agora, você vai listar tudo o que você não quer mais para a sua vida. Por exemplo, digamos que eu, Carol, não quero mais acordar cedo todos os dias para trabalhar com algo que eu não amo. Não quero mais sentir que os meus talentos estão indo para o ralo.
Não quero mais, sei lá, que as minhas ideias se percam com o tempo, que elas percam sentido. E por aí vai. Depois que você fizer isso, ao lado de cada uma dessas coisas que você definiu, que você não quer mais em hipótese nenhuma para a sua vida, você vai pensar como seria o contrário disso e escrever do lado de cada uma delas. Por exemplo, quero acordar disposta para fazer o que tem que ser feito. Quero aproveitar os meus talentos e criar algo minha cara. Quero ter constância na execução das minhas ideias. Fazendo isso com calma, você vai começar a perceber, ainda que por alto, quais são as coisas que você deseja para você. E tendo claro o que você quer, você vai conseguir ver se a sua vida hoje está mais alinhada com o que você não quer ou com o que você quer para a sua vida, com aquilo que é realmente importante para você. E antes de nos encontrarmos na próxima aula, não esquece de deixar aqui embaixo o porquê que essa aula foi tão importante para você. Deixa as suas perguntas, deixa os seus comentários aqui também, que eu vou responder todos de um por um. E se você achar que alguém precisa dessa mensagem, compartilhe esse vídeo e me ajuda a fazer com que a nossa mensagem, com que a nossa multipotencialidade chegue às outras pessoas e chegue também às pessoas certas. Crescer a nossa comunidade vai ser importante pra gente. Combinado? Te aguardo na próxima aula. E nessa próxima aula, nós vamos falar sobre os seus superpoderes. Eu vou te ajudar a reconhecer todos eles e te mostrar como você pode usá-los da forma certa em prol dos seus resultados, dos seus projetos e das suas ideias. Até o próximo vídeo.